aceitar a emenda destacada por Vossa Excelência importaria em invadir o mérito da matéria e essa medida provisória fatalmente teria que voltar à Câmara dos Deputados e não haveria tempo suficiente para que nós pudéssemos ter a aprovação dela e a sua sanção, ou seja, caducaria. Essa é uma cena comum no Senado Federal. Por falta de tempo, os senadores deixam de alterar os textos das MPs que vêm da Câmara e acabam não tendo participação no processo de análise e discussão de medidas provisórias. As MPs têm 120 dias para serem apreciadas pela Câmara e pelo Senado. O problema é que os deputados usam a maior parte desse prazo e quando a matéria chega ao Senado, se não for votada em poucos dias, perde a validade. Situação que incomoda os senadores e foi tema de debates logo na primeira sessão do Senado deste ano. Ou nós criamos um impasse e fazemos hoje um marco disso, ou nós vamos ficar eternamente a reboque e sem poder deliberar, participar, discutir, acrescentar, criticar, fazer as alterações necessárias e ficar contra os absurdos que se fazem em medidas provisórias. Aproveitam a agilidade, o final do trâmite da matéria para enxertar coisas absurdas. O Senado não pode ficar neste aperto de apreciação de medidas provisórias que chegam com 24 horas para serem vencidas. Esse é um debate pertinente, presidente, para travarmos para que nós possamos, em definitivo, ajustar essa situação que impede que nós cumpramos, inclusive, o papel. Não podemos mais ser os carimbadores. Este é o nosso protesto aqui, ó, da direita, esquerda, centro, não tem um senador que não esteja protestando dessa forma. E também reiterar, junto com os demais senadores, essa angústia, né? Já são 2 anos de participação na casa e sempre votando MPs nesse sufoco. Não é mais possível aceitar que a gente tenha sempre essa mesma cantilena. Não podemos mexer no mérito porque o prazo está estreito. Ora, então não precisamos mais do sistema bicameral. Basta que tenhamos a Câmara dos Deputados fazendo o ajuste como bem entender. É só um custo para o Brasil ter um Senado que não pode se manifestar em qualquer tema. O problema é antigo. Já em 2013, o então presidente Renan Calheiros decidiu não mais aceitar medidas provisórias com prazo inferior a 7 dias para perder a validade. Apreciar a medida provisória nas últimas horas de vigência significa, em português mais claro, limitar o papel constitucional do Senado. E nós não vamos continuar aceitando que a tramitação se dê dessa forma. Essa questão do prazo, ela chegou a ser mitigada um pouco quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de 2012, com a relatoria do ministro Fux, entendeu que as medidas provisórias tinham obrigatoriamente que passar pelas comissões mistas. Isso permitiu que o Senado participasse do processo de negociação e de discussão das medidas provisórias, uma vez que a comissão mista é composta por deputados e senadores. Uma proposta de emenda à Constituição que fixa prazos para análise de medidas provisórias em cada casa foi aprovada pelo Senado em 2011 e pela Câmara em 2019, mas até hoje não foi promulgada porque os deputados não concordaram com emendas de redação apresentadas pelos senadores. Queria lembrar que a PEC 91 de 2019, que teve origem lá ainda com o presidente Sarney, ela evoluiu bastante na presidência de Davi Alcolumbre. Depois, não sei por que razão, as tratativas cessaram, pararam. Talvez pela pandemia, talvez por outros assuntos que atropelaram e realmente criaram essa dificuldade. Mas acho que está mais fácil do que parece. O presidente do Senado disse que vai enfrentar esse problema e apresentou 2 caminhos. O primeiro seria um entendimento com o presidente da Câmara para que as MPs cheguem com mais antecedência. Outra possibilidade seria a aprovação da PEC que determina prazos de análise para cada casa. O terceiro caminho, que seria o mais desagradável, seria, se nenhum caminho for tomado dos 2 primeiros, infelizmente, deixar de apreciar a medida provisória e deixar caducar, e aí vai ser algo pedagógico para que a gente consiga, então, o primeiro ou o segundo caminho concretizado.